Amém ou misericórdia? Essa palavra o Senhor me deu entre a palavra da última pregação de dezembro e essas de a 1ª de janeiro, o qual eu fiz. Mas eu achei que eu iria até pregar ela e o Senhor me deu a outra palavra. Mas ficou no meu coração. E quando foi ontem, eu falei, Senhor, me dá uma palavra para eu levar para a tua igreja, para cada um de nós. E o Senhor disse, você já tem, eu te dei ela. E eu tentei buscar. E aí eu lembrei, ele falou, você anotou. E eu realmente anotei algumas coisas que o Senhor foi falando através dessa palavra. E uma delas foi no momento em que a minha cunhada estava limpando a varanda. Mas vamos à palavra para que a gente possa entender. Marcos 4:39. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, Senhor, por estar aqui nesta hora para falar da Tua palavra, que eu diminua, Senhor, e que Tu cresça, porque creio, Pai, que cada louvor que foi derramado aqui foi preparado para poder hoje ouvir esta palavra, como o Senhor revelou, e está aqui para revelar para cada um de nós. Senhor, fale com a Tua igreja, exorte, nos mantenha no Teu caminho, na Tua verdade, na Tua luz, até que Tu venha para que cada um possa estar na sua glória, na eternidade, juntamente com o Pai. Amém? Podemos nos sentar. Todo mundo conhece essa passagem, né? Jesus acalma o mar. É a segunda tempestade. E quando o Senhor me deu essa palavra, foi engraçado que eu perguntando ontem, qual a palavra, Senhor? Qual a palavra? E ele falou, você já tem, você não? Eu falei, não lembro. E aí, eu indo para minha varanda varrer, ele me fez voltar justamente no dia. Quando eu olhava para minha cunhada, ela limpando a varanda dela. Por quê? Antes dela começar a limpar, tinha tido uma tempestade. Aquela chuva que vem, um vento, derruba, tira tudo do lugar, traz sujeira. E minha cunhada limpando. E eu falei assim, caramba, eu limpei a varanda ontem, mas agora também não vou limpar, porque parece que vai chover mais. Ela, não, eu vou limpar agora, porque eu não vou deixar tudo sujo. E foi justamente, ela acabou de limpar, passou pano, secou, e novamente veio a tempestade, sujou e bagunçou tudo. Foi ali, naquela mesma noite, naquela noite, depois dessa tarde de tempestade, que o Senhor começou a falar no meu coração. E ele começa aqui, Jesus acalma a tempestade, Marcos 4:35. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe, passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levavam consigo, assim como estava no barco, havia também com eles outros barquinhos. Aqui a gente já começa a ver a ordenança do Senhor para cada um de nós, onde ele fala para os discípulos, depois deles vir pregando, Jesus vinha pregando, falando em parábolas, falava para a multidão e falava também para os discípulos em particular. Assim é o Senhor, ele vai falar com cada um de nós depois dessa palavra em particular, porque aqui ele traz a palavra no altar através do pregador, mas quando nós guardamos essa palavra dentro do nosso coração, você pode ter certeza que o Senhor ele continua falando com cada um de nós. E aqui Jesus fala, depois de falar as parábolas, a última parábola foi a do grão de mostarda, sobre a fé, né? Sobre a fé que mesmo que você tenha ela pequena, ela é capaz de muita coisa, porque o grão de mostarda é o menor, mas quando cresce, até as aves aninham-se em suas folhas. Então ele chama os discípulos, já sendo tarde, diz, passemos para o outro lado. E onde Jesus chama cada um de nós hoje, pare de estar desse lado, o lado da sua vontade, e venha para mim. E ele continua, e eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e haviam também ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal
temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. Muitas das vezes a gente consegue estar assim. A gente de repente vem uma tempestade, de repente vem um problema. Nós vimos essa semana, esses dias, o problema que a família do nosso irmão Alan e da nossa irmã Luciana está passando. Do nada uma tempestade. Às vezes você está bem, aquilo tranquilo, vem uma notícia, algo para te tirar a sua fé, a sua força, da sua zona de conforto. Mas aqui o Senhor fala que levantou grandes ondas. Quais são as ondas que estão sendo levantadas diante de ti? Quais são esses problemas? E ele fala, de maneira por cima, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. O seu coração está cheio hoje de quê, igreja? O que está enchendo? Qual a tempestade? Qual o temporal que está enchendo o seu coração? Imagine que esse barco seja a sua mente, o seu coração. Do que ele está se enchendo? De tempestade. E ele continua. E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada. Então despertaram dizendo, Mestre, não se te dá que perecemos? E ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou. E houve grande bonança. E disse-lhes, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Então sentiram um grande temor e diziam uns aos outros, mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então aqui começa o texto a mostrar o que Jesus vinha fazendo, o que os discípulos vinham vendo, que era cura, que era ensinamento, o que essa igreja também tem visto, não é verdade? Cura, ensinamento, não é verdade? Todas as coisas que o Senhor tem falado e revelado aqui para cada pregador que sobe nesse púlpito. Muitas das vezes uns não vão entender, mas você vai entender, porque muitas das vezes aquela palavra é para você. E hoje ele vem falar sobre a tempestade, porque a igreja, ela tem se abalado por qualquer tempestade, e sendo que quando nós somos de Cristo, estamos com Cristo em obediência, não temos que temer. Pode vir a tempestade, é como a casa do homem sensato, do homem que não é sensato. Vai vir chuva, vai vir vento, vai vir temporal, mas aquela casa que está firmada na rocha, ela não vai derrubar. Assim é o barco. Muitas das vezes o vento vem. Vamos supor que aquela ventania, tempestade, nós sentimos, a gente até vê o barulho, mas não balança. Mas sentimos o peso do vento, a tempestade, o barulho da chuva. Agora imagine um barco, irmão. Imagine um barco. O Senhor diz que a igreja está como esse barco, balançando nas coisas de Deus, balançando em cima da mentira, em cima da arrogância. Ele não consegue se estabilizar em Cristo, porque tem deixado as tempestades de fora encher o seu coração. Assim como ele fala que levantou-se grande tempestade de vento e ondas que subiam e enchiam. Mas uma coisa chama a atenção. E ele estava na popa dormindo. O que isso mostra? Filhos amados, foi o que ele falou. Não temas, porque eu estou com você, eu estou no seu barco. Você pode pensar que eu não estou, mas eu estou no controle de cada situação. Porque quando nós vamos ver a tempestade, a primeira com Pedro, onde ele, em Mateus 14, 22, não precisa nem abrir não, igreja, para a gente encerrar. Em Mateus 14, 22, Jesus anda sobre as águas. Ele é falado assim, e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco, outra vez o barco, e fosse adiante para o outro lado. Enquanto despedia a multidão, e despedida a multidão, subiu para o monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar,
no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Olha o que mostra aqui, gente. Nós estamos caminhando para Cristo, nós estamos andando com Cristo, mas vão vir ventos contrários, vão vir coisas contrárias, vão vir aquilo que vem açoitar o seu barco, a sua vida, a sua casa. Mas aqui ele continua. Mais 25, mais a quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. Isso me chamou a atenção também aqui. Dirigiu-se Jesus para eles. E aí a pergunta do Senhor é: quando é que vocês querem que eu me dirija a vocês? Somente no meio da tempestade? Somente no meio da aflição? É só essa hora que vocês vão continuar me buscando? A pergunta para a igreja, cada um responda por si. E Jesus para eles andando por cima do mar. E os discípulos, vendo andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. E Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, não temais, sou eu, não temais. E respondendo Pedro, lhe disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Outro ponto, vou ficar um pouco nesses dois textos. Muitas das vezes a gente pede uma prova do Senhor. Senhor, fala comigo, mostra, Senhor, esse caminho. Fala, me direciona. Jesus vem e mostra, porque aqui ele fala com Pedro. E ele disse: vem, Pedro, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Eu vou voltar lá novamente em Marcos 4, a partir do 35. Então aqui, nessa tempestade, Pedro duvida que é o Senhor e pede uma prova. E nós, quando estamos em tempestade, com problemas, dificuldade, nós não conseguimos ver que o Senhor está ali, seja no barco dormindo, seja andando lado a lado conosco, no meio da tempestade. Duvidamos, temos medo, aflição, mas o Senhor diz hoje: não temais, porque eu sou contigo. Estou com você, igreja. Pare de balançar no medo, na aflição. Mantenha, não importa, deixa a onda vir, deixa o vento, deixa a onda encher. Pode bater o vento contrário, tudo, que não vai se abalar. Porque se eu não estou na polpa dormindo, eu estou do teu lado, pisando sobre os seus problemas. É assim que o Senhor mostrou. E ele continua falando aqui em Marcos 4, 39. Eu parei aqui no versículo 38. 37. E levantou-se grande temporal, e o vento subia e as ondas por cima do barco de madeira que já se enchia. E aí o Senhor foi falando algumas coisas, eu anotei aqui para poder falar. Tem tempestades que tiram tudo do lugar. Assim eu fui vendo quando minha cunhada, eu não tinha quase nada na varanda, já tinha tirado, mas tudo que tinha derrubado, roupa do varal, derrubou um monte de coisas, e ela foi catando aquilo, colocando no lugar, depois da primeira tempestade. Logo em seguida, passaram-se umas 2, 3 horas, veio outra, mais forte. Não só derrubou tudo que ela tinha colocado, quando entrou água também na casa dela. Porque era tão grande a chuva, tão forte, que acabou entrando água por meio entre uma casa e outra, e infiltrou de tão tamanho que foi aquela chuva, aquela ventania. E o Senhor falou assim: você pode perceber que quando vem a tempestade vai sujar a casa toda, né? Ele vai mostrar a sujeira. A tempestade mostra a sujeira. Às vezes, por causa da tempestade, você tem que tirar algo do lugar para limpar. Algo que está ali no cantinho, algo que está ali guardado. Assim, muitas vezes, é a tempestade, quando ela vem para te alinhar, para te mostrar, para te permanecer na fé. Ela vem tirar para que você saia da sua zona de conforto e comece a destruir, deixe
a tempestade destruir somente aquilo que não provém de Deus. Ele fala aqui, porque para suportar a tempestade e se manter firme na fé e orando, é necessário vigilância. É necessário oração, é necessário buscar, é necessário estar com a mente voltada para as coisas do Senhor. Não tente limpar a casa, igreja, foi o que o Senhor falou, no meio da tempestade, porque você não vai conseguir. Não tem como você conseguir o vento jogando e você varrendo e a poeira vindo. Não, tenha calma, porque eu estou na polpa do barco, eu estou com você. E se você ter fé, você continuar em obediência, buscando a minha verdade, não a sua, não o seu desejo, não o seu querer, você vai passar por essa tempestade. Porque ele falou assim, se você estiver firmado na palavra, na verdade, na fé e em mim, pode vir a tempestade que vier. Pode ser doença, pode ser até, irmãos, aquilo que a gente não espera, aquilo que a gente não quer, a perda, mas o Senhor diz que Ele vai te sustentar. Todas as tempestades, ela vem com algum propósito. Muitas das vezes nós buscamos a tempestade por desobediência. Muitas das vezes estamos obedientes na palavra e mesmo assim a tempestade vem. Mas em todas elas eu creio, assim como está aqui na palavra, que Jesus está conosco. Então temos que parar de buscar tempestade, porque Jesus nos chama a gente para entrar em tempestade, e sim para se permanecer firme se ela vier. E ele fala aqui, tem tempestade que vem e vai destruir tudo. Tudo que você acha que você construiu de bom, mas vai destruir. Porque não é aquilo que o Senhor quer para a sua vida. Muitas das vezes acaba a tempestade, nem acabou a tempestade, você está tentando reconstruir aquilo que a outra destruiu, e ele vem e você nem... acabei de arrumar, foi o que aconteceu com a minha cunhada. Ela acabou de limpar e veio outra, e ainda pior. Porque o Senhor diz que temos que ter vigilância para poder ouvir. Como a minha irmã falou aqui, temos que ouvir a voz do Senhor, e muitas vezes estamos ouvindo a nossa. Tem tempestade que vem, pode ser a pior que for, igreja, ela não vai destruir nada. Sabe por quê? Porque aquilo que o Senhor determinou, de pé está e de pé fica. Mas tem tempestades que vem e vai quebrar um lado, quebrar outro. Mas se for da vontade de Deus, Ele restitui, Ele levanta, Ele ressuscita a igreja. É isso que o Senhor fala para cada um de nós sobre a tempestade, porque muitas das vezes você só vê a tempestade como destruição, como coisa ruim, mas às vezes é para que você se alinhe na palavra de Deus. Vamos lá, rapidinho. Senhor que mandou, tá, gente? Mateus 14, 22. Mateus 14, 22. Para a gente entender o porquê precisamos se manter firme em qualquer momento. E por que o Senhor nos chama? Porque Ele fala que Ele não chamou qualquer um, Ele chamou você. Assim como Ele chama Pedro aqui, como Ele fala com Pedro. Pedro anteriormente renega Jesus. Jesus fala, você vai me negar, você vai fazer. Mas se a gente for lá e no versículo, no capítulo de João, do Evangelho de João, no finalzinho, nós vamos ver que Pedro tenta desobedecer a Deus, parar de fazer aquilo que Jesus já morreu, ressuscitou e foi. E ele vem e fala, apacenta a minha ovelha, apacenta minhas ovelhas. Assim é Jesus hoje com cada um de nós. Não importa o que nós fizemos de errado, Ele está chamando você hoje para apacentar as ovelhas, para você se entregar, para você se converter. Não importa o que venha, passe pela tempestade, igreja. E aqui em Mateus 14, 22, fala assim: e logo ordenou Jesus que seus discípulos entrassem, Mateus 14, 22, Marcos 14, 32, igreja, desculpa, é muito 14. Marcos 14, 32, só umas folhinhas à frente. E
foram no lugar chamado Getsemane, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro, Tiago e João, e começou a ter pavor e angustiar-se. E disse-lhes: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E disse: Abba, Pai, todas as coisas são possíveis, todas as coisas te são possíveis. Afasta-te de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. E chegando, achou-os dormindo. Então disse a quem? Ele falou com os outros dois? Não, ele não falou. Então hoje ele fala aqui com cada um de vocês. Ele não está achando, ele falou: Pedro, Simão. E disse a Pedro: Simão, dormes? Não podes vigiar 1 hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. É isso que está acontecendo com a igreja. O Espírito do Senhor está pronto a todo momento, mas a nossa carne é fraca, então ele manda vigiar. E ele vai, e foi outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras. E voltando, achou outras vezes dormindo, porque os seus olhos estavam pesados e não sabiam o que lhe responder. Então, ele foi a primeira vez e falou: Pedro, por que dormes? Érica, por que dormes? Não pode, Érica, vigiar, orar comigo nem 1 hora? Como, igreja, nós vamos conseguir passar pela tempestade se estamos dormindo quando o Senhor manda vigiar e orar em todo o tempo? Como vamos conseguir enfrentar as coisas? Como vamos conseguir nos limpar, deixar que essa tempestade arranque tudo de ruim? Leve com ela, leve embora. Mas fique só o que for de Deus, porque só vai ficar de pé o que for da vontade de Deus. E a outra vez o Senhor vem e eles estão dormindo. E ele fala, eles não têm nem o que falar. Foi assim que eu fiquei. Jesus falou: fala aí. Eu falei: o que eu vou responder? Realmente eu estou dormindo, Senhor. A minha igreja está dormindo. Acorda, igreja, porque para você poder passar por cima das ondas, para você andar pelos problemas, andar por sobre o mar, enfrentar a tempestade que está enchendo o teu barco, a tua vida, a tua casa, você precisa estar orando, vigiando em todo o tempo, igreja. Uma delas é vigiar o seu próprio coração. O seu próprio coração. O Senhor fala que a responsabilidade é sua, porque ele chamou, foi você, não foi seu pai, não foi seu marido, não foi é você. Você lá perguntou como Pedro: Senhor, se és tu, fazes-me andar por sobre a água? Foi ou não foi? Garanto que cada um aqui, cada um de nós já fez essa pergunta para o Senhor. Fala comigo, Senhor, me mostra um caminho, me mostra uma direção. E o Senhor fala: venha, pode vir. Mas o que acontece? Vamos voltar lá em Mateus 14, 22. 22 não, 29. E Jesus disse: vem, Pedro. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo. Clamou, dizendo: Senhor, salva-me! E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-lhe e disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Por que o vento acalmou, a igreja? Por quê? Porque ali estava quem tem o domínio de todas as coisas. Mas por que Pedro afundou? Por que Pedro afundou? Da mesma forma que aqui em Marcos 4:35, nessa outra tempestade, eles estão temerosos, com medo, porque não esqueceram. A igreja está esquecendo tudo que o Senhor tem feito, tem falado.
tempestade, porque enquanto você não esvaziar, você não firmar, não continuar vigilante, nós não vamos conseguir ver Jesus na popa. E o barco vai se encher, e o vento vai bater, vai ser contrário. Eu vou tentar sair do barco para fugir, mas não consigo porque eu vou afundar. Mas com Jesus não afundamos. Com Jesus Ele segura a nossa mão, Ele nos puxa, Ele caminha conosco. Não importa a tempestade. Aqui em Marcos 4, 37. E levantou-se grande temporal. Temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. Então despertaram dizendo: Mestre, não te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. É isso que você tem que fazer, igreja. Manda a voz maldita no teu ouvido calar. Manda os problemas parar. Porque você tem esse poder, igreja. E ele diz: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E dizem: por que sois vós tão tímidos? Ainda não tendes fé? Cadê a sua fé, igreja? Eles acabaram de ouvir uma parábola sobre a fé, sobre o tamanho da semente, e ainda duvidando. Jesus não te chamou para duvidar. Jesus te chamou para orar, ser vigilante, ser palavra viva. Não importa. Então sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? E Jesus fala aqui hoje para cada um de nós: o mar e o vento não precisam de salvação, mas mesmo assim eles obedecem. E você está esperando o quê? Está querendo passar por quanta tempestade, igreja, para obedecer a palavra de Deus? Porque o vento e o mar, eles não precisam, mas reconhecem quem é o dono, quem é o Senhor deles. E quem é o teu Senhor? É a tua mente? É a tua vontade? Ou é Jesus? Igreja, Jesus hoje não te chamou para ficar na tempestade, para ficar balançando de um lado para o outro, com medo, não. Jesus te chamou para andar por sobre as águas, para orar, para louvar, para salvar vidas, levar a palavra do Evangelho, igreja. Isso que Jesus te chamou. Tenha fé. Tenha fé, porque se você não tiver, você não vai conseguir andar. Mas com Jesus nós conseguimos, porque Ele fala aqui, por que sois tão tímido, ainda não tem fé? E Jesus falou aqui para mim, eu coloquei aqui, porque você não vai andar sobre as águas, pelos problemas, se não estiver acordado. Mas os discípulos estavam acordados no barco, quem estava dormindo é Jesus. Jesus, ele não dorme, igreja. Jesus, ele vê a curva do amanhã. Fique acordado, vigiai. Não faça como os discípulos que quando Jesus chama, tem um chamado, fica dormindo. Porque quando a gente dorme, vem a tempestade e ela pode derrubar. Mas se você estiver orando, firme nessa palavra, a tempestade só vai destruir aquilo que Jesus quer que saia da sua vida. Aquilo que não é para permanecer com você. Porque se você está firme, pode vir a tempestade que for. Jesus é conosco. Porque Ele mostra que vento, cala-te, aquieta-te. O vento obedeceu. E quem és tu? Que precisa de salvação, mas mesmo assim não obedece ao Senhor. Por isso que você ainda está passando por tempestade. Irmãos, não significa que não vamos ter problemas, mas eles vão ser bem mais fáceis de lidar quando a gente está com a palavra da verdade, quando a gente está em obediência. A gente lembra de Jonas, o irmão pregou aqui a desobediência que acarreta. Eu mais do que ninguém sei, sou exemplo vivo que o Senhor fala: faz isso, Érica. A Érica vai fazer totalmente ao contrário. E aí eu passo por tempestades, não que vieram para mim,
mas sim porque eu busquei, eu proporcionei, e mesmo assim o Senhor continua me dando direção, firme comigo para que eu possa passar. Por quê? Porque o Senhor diz que temos que estar vigilantes, orando em todo o tempo. Então, igreja, se o vento e o mar obedecem, quem somos nós para não obedecer? Porque precisamos desse Deus. Fica com essa palavra, em nome de Jesus, e as palmas louvam ao Senhor. Amém?